Olá, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, salve Maria Santíssima, e desde já agradeço pela atenção e pelo seu tempo. O vídeo de hoje, episódio da série Doutores e Doutoras da Igreja Católica, eu vou falar sobre Santa Teresa d'Ávila, ou Santa Teresa de Jesus. Alguns até chamam carinhosamente da Teresona. Nós temos Santa Teresinha do Menino Jesus, né, a santa francesa, e temos aqui Santa Teresa d'Ávila, a santa carmelita espanhola. E antes de continuar nesse vídeo, peço que você compartilhe com outras pessoas. Se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, deixe aí seu comentário. Tudo isso ajuda e muito na manutenção do canal. E antes de continuar, vamos escutar o que o Papa Bento XVI, em uma de suas catequeses, disse sobre Santa Teresa. Our catechesis today deals with Santa Teresa of Avila, the great 16th century Carmelite reformer, proclaimed a doctor of the Church by Pope Paul VI. Teresa entered the Carmel in Avila at the age of 20. Maturing in the spiritual life, she embraced the idea of a renewal of her order, and with the support of St. John of the Cross, she founded a chain of reformed Carmels throughout Spain. Her highly influential writings, which include the autobiography, The Way of Perfection, and The Interior Castle, reveal her profound Christocentric spirituality and her breadth of human experience. Teresa considers evangelical and human virtues the basis of an authentic Christian life. She identified deeply with Christ in his humanity and stressed the importance of contemplation of his passion and of his real presence in the Eucharist. She presents prayer as an intimate friendship with Christ, leading to an ever greater union of love with the Blessed Trinity. In her life and in her death, Teresa embodied an unconditional love for the Church. May the example and prayers of St. Teresa of Avila inspire us to greater fidelity to prayer, and through prayer to greater love for the Lord and His Church, and more perfect charity towards our brothers and sisters. Então, conforme mencionado no vídeo, na catequese do Papa Bento XVI, Santa Teresa d'Ávila foi proclamada doutora da Igreja pelo Papa São Paulo VI. Ela é conhecida como a grande doutora da oração. E a sua obra, O Castelo Interior, que trata exatamente dessas dimensões da oração, do aprofundamento, da comunhão com Deus. E a mística espanhola, eu já mencionei isso aqui na série a respeito das influências na mística espanhola, quando eu falei de São João de Ávila, também da mesma região que Santa Teresa d'Ávila. E essa mística espanhola teve um impacto profundo na espiritualidade cristã. Nós não podemos deixar de elencar elementos históricos se nós pararmos para pensar no momento vivido, tanto por São João d'Ávila, ele é contemporâneo a Santa Teresa d'Ávila, assim como São João da Cruz. E esses elementos da mística espanhola, por assim dizer, estão muito próximos até mesmo da mística portuguesa. E nós sofremos, somos influenciados pelo contexto da evangelização nas Américas. Então, por assim dizer, recebemos essa herança espiritual dessa visão de mundo desses santos carmelitas. Naquilo que diz respeito a São João de Ávila, para chegar aí no pensamento de Santa Teresa, ele dimensiona muito a questão da purificação da alma,
no crescimento espiritual, uma conversão pessoal profunda. E essa conversão pessoal profunda traz muito um ritmo, uma dinâmica de algo muito subjetivo. E isso ressoa com aspectos existenciais da busca pelo sentido da vida e pela transcendência. E Santa Teresa d'Ávila, que é uma das grandes místicas da história, ela está centrada na profunda oração e no processo interior da união com Deus. E como já mencionei na sua obra-prima, O Castelo Interior, Teresa descreve a jornada da alma em direção à única finalidade da nossa vida, uma união mística com Deus, passando por diversas moradas, as quais nós veremos, claro que aqui de forma sucinta, ao longo desse vídeo, que simbolizam os estágios do crescimento espiritual. Então, a centralidade da experiência pessoal e íntima com Deus é um tema que ecoa em correntes existenciais. Não estou falando de um existencialismo depois desenvolvido na filosofia moderna, mas que busca um sentido último da vida e de uma transformação existencial da pessoa. E quando nós falamos de conversão pessoal, quando nós falamos dessa dimensão de um processo interior, nós estamos aqui já dimensionando, embora eles não utilizem a palavra consciência, pois a própria palavra consciência, né, esse termo, ele é mais recorrente na filosofia moderna, mas esses santos e santas já apontam para essa dimensão de consciência. E rapidamente mencionar São João da Cruz, né, grande amigo e influenciador da espiritualidade de Santa Teresa, assim como Santa Teresa também influenciou a espiritualidade de São João da Cruz. E quando São João da Cruz, na noite escura da alma, né, e subida do Monte Carmelo, descreve exatamente essa jornada mística como um processo de purificação. A purificação, até mesmo ali numa dimensão da metanoia grega, da conversão. E essa noite escura, mencionada, né, por São João, é uma angústia existencial, até mesmo uma experiência de deserto. Essa busca pelo sentido da vida. E faz parte da vida se angustiar, essa desolação. E aí vem uma pergunta: é melhor nos sentirmos angustiados no processo de conversão, onde entramos numa verdadeira experiência com Deus, onde Ele nos aponta onde precisamos crescer? E muitas vezes esses apontamentos vão trazer grandes choques na nossa consciência, pois muitas vezes nós achamos que nós somos belos, nós somos perfeitos, e quando nós nos deparamos com os apontamentos do Espírito Santo, na onde nós precisamos nos converter, vai gerar um processo de libertação interior. E esse processo de libertação interior, novamente, é uma mudança de conduta. E a conduta só é alterada quando existe uma mudança de consciência. E podemos perceber, tanto em São João d'Ávila, São João da Cruz e Santa Teresa d'Ávila, a qual, né, estou comentando hoje, temos os elementos de consciência. Esses elementos de consciência passando por essa busca no interior, que traz a dimensão do autoconhecimento. Vejamos, sem o autoconhecimento, é praticamente improvável uma conversão verdadeira em Cristo Jesus. Pois se nós pegarmos nos evangelhos, quando Jesus, ao mencionar que a tua fé te salvou, ele diz à pessoa, ao citar isso, a fé de Jesus não é simplesmente uma fé genérica. Ele está dizendo que ali há um processo de mudança de crença, de perspectiva de vida. Claro que sempre originado na presença de Jesus, pela graça de Deus, mas ali a pessoa ela faz uma experiência interior
e com essa mudança ocorre o milagre da transformação e da conversão do ser humano. Novamente, o termo utilizado para a conversão nos evangelhos, metanoia, é exatamente o estado de mudança da consciência. Então vejamos como Santa Teresa ela aponta para essas questões no castelo interior. Generalidades acerca da obra do castelo interior, que é a obra máxima de Teresa, sua última e definitiva palavra. E quando ela escreve? No dia 2 de 6 de 1577, ela começa a escrever em Toledo, e ela termina de escrever em dia 29 de 11 de 1577, em Ávila, às vésperas da festa de Santo André. É um tempo recorde, 6 meses com interrupções, pelo volume e a profundidade da obra, escreve de forma rápida, sem perder a qualidade, e o estilo próximo às destinatárias, as monjas carmelitas descalças, suas filhas e irmãs. Então, a primeiro momento é para influenciar as demais irmãs, mas pela riqueza e grandeza da obra vai influenciar uma época, e continua influenciando a leitura das pessoas, em pleno século XXI. Então, o contexto histórico eclesial é o século de ouro espanhol, as navegações e descobrimentos, a Contra-Reforma, a Inquisição espanhola. Então, temos aqui grandes mudanças no cenário social e religioso. E, de certo modo, a primeiro momento, até a própria reforma iniciada por Santa Teresa d'Ávila pode ali ter despertado uma certa desconfiança das autoridades eclesiásticas, mas não por Teresa por si só. São João da Cruz foi inclusive detido, mediante as suas próprias reflexões, a sua obra, uma obra-prima, onde há uma preocupação do quê? Vejamos bem, navegações e descobrimentos, a Contra-Reforma, é nesse período que está acontecendo, a reforma protestante. Então, qualquer indício de mudança ou de uma possibilidade de renovação poderia ser visto como perigo. Nós temos ali também a Inquisição espanhola, ou seja, uma preocupação da igreja, das autoridades eclesiásticas, de não perder o sentido estrito da fé. Então, dentro desse contexto cultural, histórico, é desenvolvida essa obra, que depois de leituras e leituras, percebe-se que não há um destoamento da teologia católica. Muito pelo contrário, provoca cada vez mais o ser humano a uma intimidade com Deus. E essa intimidade com Deus só ocorre pela transformação da consciência, que é a conversão. Então, como já mencionei, perseguição e calúnias, Santa Teresa ela começa a escrever. Então, existe um processo recente na Inquisição de Sevilha, um confinamento conventual em Toledo, o capítulo geral de Piacenza. Há uma proibição de fundar novos conventos exatamente por esse receio, esse medo de surgirem novas ordens com novas visões daquilo que é a fé cristã e não sair de onde estava. Então ela fica restrita àquele ambiente e não pode estar escrevendo coisas novas, pois essas coisas novas, e aqui eu coloco entre aspas, poderia ser algo
que cogitaria, né, uma mudança de fé. Mas isso nunca foi o propósito, né, de Santa Teresa. Muito pelo contrário, como eu já disse. A reforma do Carmelo, né, as carmelitas descalças, muito pelo contrário, ela trouxe uma austeridade e trazer austeridade, né, à prática cristã, novamente chamando para a conversão. Né? Essa foi a preocupação, né, de Santa Teresa, né, de Jesus. Né? A sua vida é estritamente ligada ao nosso Senhor Jesus Cristo, viu uma necessidade, né, e quando soa ali uma palavra, né, de reforma, pode na época ter surgido essas preocupações. Bom, então vamos para os elementos da obra, né, os símbolos, né, do castelo interior. Temos assim funções teológicas e literárias. Né? A beleza dos escritos, como já mencionei lá no início, né, de São João d'Ávila, assim como Teresa e São João da Cruz, há toda uma menção teológica da dimensão da doutrina e da fé cristã, mas eles utilizam do texto, né, de uma forma literária, ou seja, há um texto corrido que traz uma dimensão poética, que incentiva as pessoas pela própria estética e estrutura do texto. E ao dizer nessas funções teológicas, né, ela elabora o texto seguindo, né, uma ordem, né, de respeito, de classes gramaticais, de classes textuais, mas não deixe de perder a função teológica por trás de tudo isso e as questões metafóricas. Nós temos aí logo de início: consideremos nossa alma como um castelo, ou seja, uma origem mística, né, o interior desse castelo, né, ou o castelo interior é uma origem mística, mas a descrição de tudo isso tem que ser uma origem literária. Então vejamos aí nessa continuidade os símbolos. Então, o castelo de diamante ou cristal muito límpido. Nós temos aí esférico, né, um palmito. Né? A oração determina esse movimento de interiorização. E por isso que ela é proclamada, né, como doutora da igreja, doutora da oração. Então há muitos aposentos, umas moradas acima, outras abaixo, outras dos lados, no centro, a principal. Por vezes o homem, por vezes Deus é o castelo. Então essa mudança, né, de quem é o castelo, mas sempre ainda numa dimensão dessa interioridade. Como eu mencionei lá no início, e essa interioridade, por mais que os religiosos da época não tivessem a noção, né, do termo consciência, somente é desenvolvida a partir da consciência humana. Então, o enriquecimento espiritual, o enriquecimento interior, certamente vai trazer um enriquecimento de consciência. E uma consciência enriquecida e iluminada pela luz do Espírito Santo, certamente vai ser convertida. E se essa consciência é convertida, automaticamente aquilo que fazemos no nosso exterior também é convertido, é alterado. Vejamos, ela toma até como referência, né, uma das passagens no Evangelho que está em João, capítulo 14, versículo 2. Na casa do Senhor há muitas moradas. Ou seja, uma comunicação de Deus, presença viva e atuante em todo o processo da vida espiritual. É um elemento místico. A ação do homem, o esforço de busca, elemento ascético. O que seria esse ascético de elevação? A graça recebida determina uma transformação. Temos um aspecto positivo, relação em diferentes níveis de profundidade, e a negativa, renúncia de aspectos da vida que impedem a união. Ou seja, muitas vezes, quando nós não renunciamos, quando lá na nossa consciência, no nosso autoconhecimento,
vamos ter dificuldades de renunciar a certas coisas. E quanto mais dificuldade temos em renunciar a certos prazeres, vícios, pensamentos, tendências de comportamento, vai nos impedir com a nossa união com Deus. E de acordo com a precedência de cada elemento que determinasse o que é cada morada. Então é uma mudança progressiva de protagonista. Ou seja, cada elemento ele vai depender muito da fase anterior. E nós vamos carregar de uma fase, de uma morada para outra morada. Então, se verdadeiramente não houver, por assim dizer, uma purificação de pensamento, fica difícil vislumbrar a próxima morada. Então, temos os elementos essenciais e acidentais. Então, quando menciona o castelo, né, o ser humano, quando menciona aqui o homem, serve também para a mulher. Nós vemos do latim homines, aos seres vivos. Então, o homem, né, a alma, a cerca do castelo é o corpo, né, a porta, a oração, os moradores, Deus e o ser humano. As moradas, as diversas do homem viver sua relação com Deus. Então as moradas elas vão sendo desenvolvidas de acordo que nós vamos também desenvolvendo a nossa relação com o próprio Deus. Então esses são os elementos essenciais. O que é uma essência? Que constitui, que é a base da relação. E temos os elementos agora acidentais. Os guardas, os prefeitos, os mordomos, os mestres-salas, as bestas, os demônios, bichos fora do castelo, né? O negro carcerário. Então, temos ali de guardas até mestres-salas, as faculdades da alma. Depois das bestas até os bichos, os inimigos da alma. Nem fora do castelo a zona de escuridão e morte. E depois o carcerário, o pecado. Então, são elementos acidentais que, por assim dizer, são as características daquilo que se encontra na lógica do desenvolvimento das moradas. E os elementos doutrinais essenciais? Evidentemente, o elemento doutrinal essencial tem que ser o próprio Deus. E poucos elementos, né, diferentes relações. Então é Deus, o ser humano, sua relação, união, a oração. E a combinação entre esses elementos determina o que é cada morada, como eu já mencionei. Então depende da consciência do ser humano com o próprio Deus, buscando essa vivência no estado de graça, né, da graça transformadora de Deus em nossas vidas, na vida do ser humano, para que então determine a morada. Né? A morada ela vai ter uma determinação fixa. Né? O que ela apresenta em termos, por assim dizer, de alegorias, nos elementos acidentais, ali quando eu digo alegoria, é que já pode ter naquela morada, naquele nível alcançado pela pessoa, certos tipos, né, de aparições aos quais ela vai ter a necessidade de desenvolver naquele estágio. Mas isso não quer dizer que a experiência vai ser a mesma para todos. E como já mencionei, né, o próprio Deus. O Deus Trino está no centro do castelo, a inabitação. É a base de toda a sua experiência, por consequência de sua espiritualidade. É Deus quem primeiro chama o ser humano. Essa presença enche e empapa a alma. É uma presença ordinária, permanente, dinâmica e ativa. E a partir da alma, Deus se comunica com todo o criado. Como assim todo o criado? Todas as criaturas, né? As criaturas humanas. E qual que é o propósito dessa comunicação, desse chamado? Uma comunhão. E essa era a visão de Deus à época. Novamente, quando eu mencionei lá no início a questão da mística, né, da espiritualidade espanhola, por assim dizer,
começa a ser desenvolvido de forma mais profunda aqui. Assim, quem já teve a curiosidade, né, de ler o Castelo Interior, né, fica aqui a dica, né, o convite a essa leitura. E se nós também ali lermos, né, as Confissões de Santo Agostinho, nós vamos perceber uma dinâmica de leitura que a todo momento instiga muito a consciência humana. Então, essa visão, né, de Deus, por assim dizer, essa busca incessante pela comunhão, é uma busca de um questionamento de consciência. Assim como a todo momento Santo Agostinho ele faz esses questionamentos de experiência da consciência, aqui Santa Teresa, né, não está isolada de um movimento, né, místico, ascético da época, traz essa visão de Deus. Né? Como conhecer Deus de forma mais profunda se nós não estivermos em comunhão e união com o próprio Deus? E a partir dessa comunhão, dessa união, a ascese, o ser humano ele vai sendo lapidado, transformado interiormente. Nós podemos perceber isso nos textos, né, de Santa Teresa. Né? Essa subida não é apenas uma subida de afastar-se do mundo tão somente, é uma subida no qual nós somos transformados para que então tenhamos uma vivência mais santa neste mundo. Então, isso Deus é a base de toda a sua experiência. E agora o ser humano, né? Em Deus e a partir de Deus, o ser humano se encontra com a profundidade do seu ser. Vejamos, eu falei lá no início da questão do autoconhecimento. Se nós somos a imagem e semelhança de Deus, então é na profundidade do nosso ser que encontramos o próprio Deus. E a partir dessa experiência, nessa busca de identidade, nós conseguimos nos moldar verdadeiramente naquilo que Deus quer. O que está escrito, não é baixa, filha, pois está feita a minha imagem. Então a comunicação de Deus ativará a atividade do ser humano e o definirá. Move-se abastecido com a luz e a força divina. Olha que interessante isso aqui. Move-se abastecido com a luz e a força divina. Então, a ascese da mística espanhola, ela, diferentemente, novamente, é questão histórica. Nós já estamos aqui, né, no século XV, transição para o século XVI, já estamos distanciando, né, até mesmo daquela visão medieval, e aqui não é uma crítica negativa à visão medieval, estou dizendo no contexto, porque o que acontecia muitas vezes na dimensão medieval, né, da forma do entendimento da consciência, muitas vezes ainda era uma visão de que a consciência humana ela estava impregnada, né, pelo pecado e a graça de Deus muitas vezes ficava distante, e isso imperou, né, na Idade Média por muito tempo, né, desde a Alta Idade Média, meados da Idade Média, e aqui nós estamos na Baixa Idade Média, né, no desenvolvimento da transição, quase praticamente ali, já na transição das questões do Renascimento. E não estou dizendo necessariamente que o Renascimento vai impactar ou influenciar o escrito de Santa Teresa, mas apenas dizendo que no próprio movimento, e aqui não estou fazendo um reducionismo histórico, mas no próprio entendimento dela, até nessa busca de comunhão, vendo que é na consciência, né, por mais que o ser humano, né, ele seja pecador, a busca da graça, então nesse período, né, começa a entender melhor o que é a graça de Deus. E eu já citei, né, sobre isso aqui, em São Bernardo fala sobre a graça de Deus, essa relação, né, que é pela graça de Deus que nós conseguimos ser libertos. Né? A própria leitura dessa semana na liturgia, né, nas missas, primeira leitura, né, a carta de Paulo aos Gálatas, traz muito sobre essa questão da graça de Deus que nos liberta. E essa libertação é uma libertação de consciência, é uma mudança interior. E por isso que eu menciono ali, move-se abastecido com a luz e a força divina. Né? É Deus
que também conduz, se nós verdadeiramente nos deixamos ser conduzidos pelo próprio Deus. E a oração, que significa a relação entre Deus e o ser humano. É viva, é dinâmica, é um movimento íntimo, até a pessoa que nos personifica. É uma ação de Deus, é a resposta do ser humano. A oração é transformante, gera novos seres humanos. Então, quando a oração, sendo ela transformante, ela é interior, transbordante, porque ela está sempre nesse movimento, nessa dinâmica, ao transbordar, nos modifica. A vida já não pode ser mais uma vida sem a mentalidade do ressuscitado. Nós devemos ter a mentalidade do ressuscitado impregnada em nossas vidas. Jamais, jamais woke, acordado. Não, nós não estamos acordados, nós estamos despertados para uma nova vida. E o despertar é no sentido da ressurreição, nessa transformação de vida, transformação de consciência, consequentemente traz uma transformação de ações. Então vamos lá para a primeira morada. Entrar em si. Tomar consciência da própria interioridade e personalidade. Como já mencionei várias vezes aqui, o autoconhecimento. Iniciar a relação com Deus. Conhecer-se em relação a Deus. Vejamos o exemplo até mesmo do Evangelho. Quem se coloca como paralítico do Evangelho, 30 anos à beira da piscina? Até primeiramente ali, o paralítico, ele quer se aproximar de um milagre, ele quer ser curado. Então há uma aproximação. Por mais que ele esteja imóvel mediante a sua questão física, muitas vezes nós estamos imóveis, nós estamos aí imobilizados, porque a nossa espiritualidade pode não estar dinâmica. Mas, primeiramente, tomar consciência da própria interioridade. Existe essa interioridade. Se existe essa interioridade, existe uma consciência. E é na consciência humana que a graça de Deus opera. Porque muitas vezes pode ter um pensamento errado. Quando eu digo errado, é de que achar que a graça de Deus simplesmente ela vem, opera, ela não passa por nenhuma de nossas funções e aí simplesmente as coisas acontecem. Não. Existe um processo de comunhão e é isso que enriquece o ser humano. Depois, a segunda morada, lutar e enfrentar as tensões pessoais exteriores. É evidente, uma vez que ao nos adentrar ao mundo interior do nosso ser, nós vamos ter tensões com aquilo que é no exterior. Então e para permanecer firme, nós temos que ter uma fidelidade à oração. Então, uma determinada determinação. O que seria essa determinada? É uma determinação específica. O filho pródigo, por mais que tenha acontecido tudo o que aconteceu na história do filho pródigo, ele volta. Temos aqui as tensões, né, do mundo exterior, ele tem a questão material, ele passa por tudo que passou, né, na parábola, mas depois, numa questão, no enfrentamento das questões materiais e espirituais, ele volta para casa. Um exemplo também, quando nós precisamos frear certos hábitos, certos vícios, certos comportamentos, vai passar, né, interiormente e haverá uma tensão exterior, porque muitas vezes são questões de prazeres e nós precisamos frear tudo isso para que tenhamos, né, controle de nós mesmos. Fica difícil muitas vezes, nós queremos ser pessoas novas se nós não conseguimos controlar certas questões de comportamento. Depois, terceiras moradas, o ápice do esforço ascético. Por que o ápice do esforço ascético? Aqui, então vamos só recapitular. Iniciou a primeira morada, a proposta de mudança. A segunda morada é exatamente o conflito. Por aqui,
já começa esse esforço ascético. O que é ascético? Uma elevação do espírito, lutando, né, contra certas vontades que não vão nos trazer crescimento pessoal e espiritual. Vejamos bem quanto que a graça de Deus ela é poderosa e rica e nos torna mais dignos, né? Abenece. Os frutos espirituais sempre vão nos trazer frutos pessoais da vida, da caminhada aqui neste mundo. E por mais que muitas vezes nessa progressão, nessa caminhada, sejamos até perseguidos pela nossa conversão, é o resultado do nosso esforço ascético. Para permanecer, estabelecer um programa de vida, né, sobrevirão aridez e impotência. Prova-nos tu, Senhor. Exemplo, o jovem rico. Quando o jovem rico se aproxima de Jesus, ele diz que ele já observa todos os mandamentos, tudo observado. O que Jesus diz? Vende tudo então e vem e me segue. Então, muitas vezes, nós verdadeiramente somos provados quando nós nos deparamos com uma situação a qual vai exigir a nossa virtude. Eu sempre gosto de colocar um exemplo, né, para os meus alunos, em que sentido? Vejamos que você se considera uma pessoa honesta. Se no ambiente que você está, todo mundo já é honesto, qual é a prova que você tem ali? Praticamente nenhuma. Agora, suponhamos que você sai desse ambiente e vai para um ambiente altamente corrupto. E ali a todo momento você tem oportunidades, aberturas morais e éticas para você não ser mais honesto. Você não vai sofrer consequências. Estou falando do termo honesto, mas podemos utilizar várias outras coisas. Ou seja, quando você não é tentado ao contrário, então como verdadeiramente nós sabemos se é virtude? Então a tentação, ou até mesmo essa aridez ou impotência, é para que permaneçamos naquilo ao qual nós estamos combatendo em nossas vidas. Depois, as quartas moradas, o ingresso na vida mística. Então, qual que é a diferença dessa vida ascética e mística? Na ascese ainda, nós estamos buscando uma ascensão, né, por assim dizer, uma elevação, um controle melhor sobre a nossa questão de consciência, sobre o nosso corpo. Aqui nós já temos, por assim dizer, os frutos. São experiências intermitentes, né, um recolhimento, uma quietude, como se brotasse uma fonte interior. Em que exemplos de aristas da parábola? Lembra daquela parábola, né, quando cada um dos trabalhadores chega ao momento certo para trabalhar, a cada um é dada a sua recompensa, ou seja, são experiências, a cada qual tem a sua experiência com Deus. Mas somente haverá essa experiência com Deus se nós nos aproximarmos da própria experiência. Não adianta apenas ficar mentalizando. E a vida mística é constantemente termos as experiências de Deus em nossas vidas e que essas experiências no dia a dia nos tragam um recolhimento e uma transformação maior do nosso ser. Depois, as quintas moradas, o bicho da seda. Um exemplo aqui, morre e renasce. É uma união mística no fundo da alma, uma união regalada, conformidade de vontades, amor e serviço ao próximo, obras quer o Senhor. Então vejamos, então nas quintas moradas já tivemos, né, a ascese, nós tivemos a mística. Então tudo aquilo que vai acontecendo no interior transborda. E se transborda, são as obras. Mas tudo e principal elemento, ela ocorre a partir de uma iniciativa do ser humano, é Deus que chama. A verdade, a iniciativa é tanto de Deus assim como do ser humano. Por isso que essa mudança, né? Uma hora o ser humano é o castelo, uma hora Deus, né? Tanto que o ser humano vai se identificando, né, nesse processo, nessa caminhada. E
Então ele vai se elevando e conformando a sua vontade à vontade de Deus. E se conformar é uma submissão, né? E onde muitas vezes nos dias de hoje a palavra submissão pode soar muito para alguns, né, como ultrapassada, como algo que seja algo muito antagônico à liberdade. Não. Você se submeter verdadeiramente a Deus, eis aí o princípio de liberdade. Aquele que tudo sabe, aquele que tudo é o Senhor de nossas vidas, esse verdadeiramente pode nos dar liberdade. E o exemplo que é a esposa, né, dos cânticos, né, aquela que se deleita, aquela que coloca todo o seu prazer, a sua vida, né, em prol, né, do seu amado. O nosso amado, né, não tem o cântico de Santa Teresinha, quando diz, eu sou do meu amado e o amado é meu, e ao dizer isso, é um cântico, vamos assim dizer, romântico, assim como o Cântico dos Cânticos, mas traz exatamente a dimensão, né, de uma profundidade, de um amor, é a vivência do dia a dia. Depois, as terças moradas, o desposório, né, o noivado, um novo modo, né, de sentir os pecados, Cristo presente de forma admirável, em que divino e humano juntos são sempre companhia do ser humano. A profusão dos fenômenos místicos, a transverberação, feridas de amor, o exemplo, a samaritana convidada à água viva. Temos na dinâmica da samaritana com Jesus, Jesus pede que tem sede, mas o que ele diz à samaritana? Se você beber verdadeiramente dessa água, você nunca mais vai ter sede. Então, os fenômenos místicos, tudo aquilo que está acontecendo, né, no plano espiritual, ele vai tendo um impacto profundo no corpo, na vida. E quanto mais saciados por essa experiência, nós vamos deixando outras coisas de lado. Né? A ascese, eu falo isso por experiência própria, ela nos traz um equilíbrio maior. E se tornar mais equilibrado não é para nos sentirmos melhor do que as outras pessoas. Né? Não vamos esquecer das moradas anteriores. Tudo aquilo que nós nos aperfeiçoamos não é para benefício próprio, não é para vanglória, mas é tão pura e simplesmente a graça de Deus operando em nossas vidas para que sejamos mais santos e instrumentos na vida do próximo. Então, essas feridas de amor, o amor nesse aspecto, aqui quando no começo eu falei da forma literária, esse amor ele dói. Não viver com Jesus deveria doer mais em nossas vidas. Não fazermos a sua vontade deveria deixar-nos mais tristes. Não uma tristeza de ficarmos abatidos, mostrando para outras pessoas. Deveríamos interiormente, né, sentir essa dor e provocar mudança em nossas vidas. E depois, né, as sétimas moradas, o matrimônio. Aqui se comunicam as três pessoas divinas. Nunca mais se foram da alma. Nessa plena inserção no serviço eclesial. Quando diz aqui eclesial, eclésia da igreja. A fome de juntar almas a Deus, o serviço. Paulo e Madalena, né, a loucura do amor, exemplos por quê? Paulo não passa por todo o processo de transformação, de conversão, e ele faz o que da sua vida? Ele entrega a sua vida totalmente a Cristo. De que forma? Indo para vários lugares, evangelizando. Madalena, ela não é uma das primeiras que vai lá e vê Jesus ressuscitado? E o que ela faz? Ela sai correndo para contar para os outros. É uma discípula. Então aqui nós temos essa comunicação, essa inserção no serviço eclesial, o discipulado.
realmente nos colocarmos à disposição. Novamente, a mística em Santa Teresa d'Ávila, exatamente sendo dinâmica, é para nos trazer a um estado de consciência e tomar ciência daquilo que devemos fazer de nossas vidas. A nossa vida interior conectada totalmente a Deus, totalmente a Deus. E tudo isso que pulsa e movimenta no nosso interior, naquilo que fazemos em nossas vidas. Em nenhum momento ela está dizendo que nós temos que viver de uma forma tapada, deixando das coisas do mundo, né? O serviço eclesial, o serviço na igreja, e nós servimos a igreja, né, nos lugares onde nós estamos. Não tem como desassociar uma coisa da outra. Então essa é, por assim dizer, esse desenvolvimento das moradas. É claro e evidente que eu apontei de forma bem breve para cada um desses pontos, mas para termos essa noção, né? Espero, né, sinceramente, que isso tenha trazido uma curiosidade para que então você possa ler essa preciosíssima e rica obra, né, de Santa Teresa. Agradeço mais uma vez pela atenção. Convido novamente a leitura dessa riquíssima obra, e até me arrisco a dizer, é uma obra-prima da literatura mundial, não só da literatura cristã e espiritual. É uma obra-prima da literatura mundial, e que possamos pensar naquilo que a nossa mente está cheia. Onde Santa Teresa, nessa obra, o que ela diz? Na primeira morada vivem as almas que ainda estão muito envolvidas com as coisas do mundo. Mal rezam, não desejam a vida de oração, e quando rezam, sua mente está cheia de distrações. Sim, nós temos as nossas preocupações do mundo, mas que possamos ter dentro de nós mais daquilo que verdadeiramente vai nos fazer melhor. Vida de oração que busca incessantemente Deus. E buscando incessantemente Deus, que possamos transbordar a vida em Cristo. Santa Teresa d'Ávila, rogai por nós. Paz e bem.